Vamos lá, senhores, senhoras, amigos concurseiros, amigas concurseiras, ao nosso último comentário com relação às duas questões de técnico do Seguro Social do último dia 11 de fevereiro. Vamos lá? Mais uma vez, estou na prova B02, tipo 001, e agora estou na sétima questão que fala de concessão de serviço público e extinção do contrato. Vamos lá? Em relação à extinção do contrato de concessão, é correto afirmar que aí ele começou a envolver caducidade, reversão e encampação. Essa questão ela foi bastante capciosa, reconheço, mas ela foi fácil. Ela só precisava de uma leitura de 3 dispositivos da Lei 8987 de 1995, que era o artigo 36, 37 e 38. Então essa questão de extinção do contrato foi texto expresso de lei. Então aqui eu já dou outra dica para os meus amigos concurseiros e amigas concurseiras. Quando pedir serviço público, não hesite. Leia a Lei 8987 de 1995. Principalmente os últimos dispositivos que tratam de extinção dos contratos de concessão e também das permissões de serviço público. Olha, vem caindo muito encampação, caducidade, reversão, anulação, cai demais. Então vamos ler os 3 dispositivos e depois gabaritar a questão, ok? Vamos lá? Artigo 36. A reversão, no advento do termo contratual, far-se-á com indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. Então, o que é reversão? Reversão é retorno. Então, reversão diz respeito à passagem ao poder concedente dos bens afetos ao serviço público. Então, o bem ele é de propriedade do concessionário, sendo que o poder público reverte, ou seja, ele toma esses bens para ele, poder público, durante o prazo contratual. Ele pega esses bens que estão afetos ao serviço público, mas não são deles, do poder público, é do poder concessionário. Ele pega esses bens para que esses bens continuem sendo aplicados no contrato. Para quê? Porque existe um princípio chamado princípio da continuidade do serviço público. O serviço público ele não pode parar. Então, por razões algumas de legalidade, de interesse público, o poder público pode dizer: você tem bens afetos ao serviço público, não tem? Sendo que se você por um acaso parar de prestar o serviço público, eu posso pegar os seus bens e dar continuidade na prestação do serviço público. Então isso chama-se reversão, de acordo com o artigo 36. Então vai uma dica. Quando você ler a palavra reversão, você vai lembrar de bens públicos, bens que estão utilizados para o interesse público. Então ele passaria a se chamar bens públicos, que pertencem ao concessionário, mas que o poder público toma estes bens para que ele possa dar continuidade ao serviço público, à prestação dele, ok? Próximo artigo 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa e após prévio pagamento de indenização na forma do artigo anterior. Então isso aqui já é o que a lei fala sobre encampação e o que a questão pede. Então foi simples. Se você pegar essa questão, a alternativa dela é a letra E. Vou ler de novo. Com relação à extinção do contrato de concessão, é correto afirmar que encampação é a retomada do serviço pelo concedente, pelo poder concedente, por razões de interesse público, durante o prazo da concessão, mediante lei autorizativa específica. Com certeza, gabarito letra E, baseado em texto expresso do artigo 37. Então, mais uma vez, quando eu falar de reversão, você vai lembrar de bens públicos, bens do poder do cessionário, do concessionário,
concessionário que voltaram para o poder público, para que o poder público desse continuidade ao serviço público. Quando eu falar de encampação, você vai lembrar de resgate. Ou seja, a encampação é a retomada do serviço público pelo poder concedente. Tá? Então, o serviço estava sendo prestado pelo concessionário, o poder público retomou o serviço, resgatou o serviço, porque houve um interesse público envolvido, porque uma lei autorizou que ele fizesse isso, mas ele só resgata, ele só retoma se houver um interesse público, se houver uma lei autorizando e se houver um prévio pagamento de indenização, lógico, porque na encampação não pressupõe que o cara esteja descumprindo alguma coisa, pressupõe que os concessionários estavam prestando o seu serviço de maneira regular. Acontece que o interesse público maior, uma lei autorizou, então o poder público vai lá e resgata, retoma o serviço. Então, lógico que ele fala, o poder concedente vai ter que pagar uma indenização ao concessionário de serviço público. Ok? Para a gente terminar esse comentário, artigo 38 fala sobre caducidade ou decadência. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou aplicação das sanções contratuais. Artigo 38. Então, a palavra-chave com relação a caducidade ou decadência é inexecução total ou parcial do contrato. Inexecução significa descumprimento das cláusulas contratuais. Logo, eu tenho que assegurar o contraditório e ampla defesa para o concessionário. Ok? Vamos para a próxima questão? Beleza. Próxima questão é a oitava. Ele fala, o controle judicial dos atos administrativos será. Então, a primeira parte do enunciado já mata tudo. Controle judicial. Então, essa questão foi simples, porque ela descartava de uma tacada só 4 itens, não precisava nem pensar. Porque controle judicial só pode ser de legalidade. Controle judicial nunca pode ser de mérito. Logo, eu descartava todas as alternativas, só ficava com a letra D, que fala que o controle judicial dos atos será de legalidade nos atos administrativos, devendo respeitar os limites da discricionariedade, nos termos em que ela é assegurada pela lei. Eu lhe digo para vocês que o controle judicial dos atos administrativos nunca pode ser de mérito. O controle judicial dos atos administrativos, ele é de legalidade, e anote a atual conceituação. O controle judicial dos atos administrativos é de legalidade e de legitimidade. O Poder Judiciário ele não entra no mérito do ato, porque mérito é conveniência e oportunidade, pressupõe que o ato é legal, ok? Então o Judiciário não vai entrar no mérito, ele vai entrar na legalidade e na legitimidade dos atos vinculados e dos atos discricionários. Então, os atos discricionários, eles não estão imunes à apreciação do Poder Judiciário. Eles podem ser, sim, apreciados, os atos discricionários, com relação à legalidade e legitimidade. Só lembrando, são 5 elementos do ato: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 3 desses são vinculados: competência, finalidade e forma. Então, o Poder Judiciário pode analisar esses 3, porque motivo e objeto, sendo discricionários, o Poder Judiciário não invade, porque aí é mérito. Só invadiria se for por questões de legitimidade, se feria razoabilidade, proporcionalidade, finalidade ou moralidade. Ok? Então, o controle de mérito é feito pela própria administração pública. Ok? Feitos os comentários, são os meus gabaritos. Eu não tive acesso aos gabaritos preliminares oficiais. Ok? Vejo vocês em breve. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, joaopaulocachat@yahoo.com.br. Sucesso, alargue as fronteiras.